subir aqui a tela, não sei como é que eu faço para mexer, deixa eu botar para cá assim o mouse, tá assim, pronto. Então aqui, por exemplo, pode ser que seja melhor, eu vou colocar do lado assim, tá? Vou puxar para o lado aqui uma seta, tá? Então, pode ser em muitos casos que o INSS tenha negado o seu benefício, mas o ideal, em vez de você sair daqui e ir lá para a justiça, talvez seja o ideal você acionar a estrutura recursal dentro do INSS, tá? Tem muitas vantagens, tá? Tem muito, na minha opinião, em grande parte dos casos é mais vantajoso seguir essa estrutura do INSS do que ir para a justiça, tá? Tem alguns benefícios especificamente que a depender da negativa, né, a depender do motivo de ter sido negado, você continuar aqui na estrutura do Ministério, tá? Do Ministério, do que você ir para a Justiça, tá? Por quê? Porque na Justiça você pode ter entendimentos do juiz que sejam totalmente contrários ao próprio entendimento aqui dessa estrutura, tá? Então eu vou dar alguns exemplos. Por exemplo, na justiça, se você pagou uma, por exemplo, na aposentadoria, né, por idade, por exemplo, se você pagou uma contribuição errada, né, para o INSS com um valor menor do que deveria, né, ou seja, abaixo do valor que deveria ter sido, a justiça ela entende que seu direito só começa quando você completa esse pagamento aqui, ó. Então, se já tem um ano entre a negativa e a justiça, você perde esse tempo todinho aqui. Por quê? Porque o juiz só vai entender que você só completa o requisito para se aposentar quando você faz esse pagamento aqui. Se você nem fizer o pagamento, o juiz nega. E aí você perde tudo, tá? Já, por exemplo, aqui nessa estrutura interna do INSS, do Ministério da Previdência Social, o entendimento das juntas de recursos do INSS, ou melhor, da Previdência, né, e do Conselho de Recursos também, que é um órgão que está acima, tá? Tem pelo menos 2 órgãos aqui, tem vários recursos aqui também. Eles entendem que nessa mesma situação é diferente. Então, nessa mesma situação, o INSS entende que se você complementar a contribuição, não importa, o benefício vai ser concedido desde a época do requerimento. Na justiça, não. Na justiça, o benefício passa a ser devido desde a época que você faz a complementação. Então, esse é um exemplo. Tem diversos outros exemplos que a gente conseguiria passar aqui horas e horas falando. Então, o importante é o seguinte: quando você contrata um advogado, é você saber se ele conhece essa estrutura interna e você compreender se seu caso é melhor continuar no INSS, seja através de novos requerimentos, seja através de recursos, ou se é preferível ir para a justiça, e quando vai para a justiça, de que forma ir para a justiça, tá? Porque na justiça também existe vários tipos de processo, tá? Tem coisa que parece simples porque realmente é simples, mas tem coisa que é mais complicada. Então o problema é você nivelar. Na minha opinião, o ideal é você ter uma estratégia clara. Então, na minha opinião, o ideal é ter uma estratégia clara de como o seu caso vai seguir, de como o caso vai seguir desde o começo, né? Então, desde antes de você fazer o requerimento no INSS, na minha opinião, o ideal é você ter uma estratégia clara de como fazer para ganhar o seu benefício, ou o benefício do cliente, tá? Então, é mais ou menos assim, tá? Deixa eu ver se eu consigo apagar o que eu escrevi aqui. Não sei se é assim que apaga. Tem um botão aqui na caneta. Não sei. Será que é aqui? Deixa eu ver se é aqui nesse botão. Não. O que errei foi tudo, ó. Deixa eu voltar aqui. Queria deixar em branco, mas não sei como é que deixa em branco. Então, esse botão serve para quê? Não sei deixar em branco. Então, vamos dar um zoom aqui. Tá? Então, resumo da ópera. Tá? Resumo da ópera. Nós temos o INSS. Nós temos o INSS. Deixa eu tentar aqui aumentar aqui o que é isso. Vamos ver aqui, selecionar novamente. Tá aí. Vamos aumentar aqui o pontilhado, né? Vamos aqui. O INSS,
tá? Ele é diferente da justiça. Não sei se dá para ver, que acabei deixando muito longe, mas ele é diferente da justiça nesse ponto, tá? Às vezes é melhor ficar no INSS, às vezes é melhor ficar na justiça, tá? Espero que tenha ficado entendido aqui com esse vídeo, né, o que a gente quis explicar. Ficou um pouquinho extenso, acabou ficando um pouco mais complexo do que eu queria, mas acredito que eu tenha tentado aí, que o vídeo pelo menos ficou aí num nível intermediário, tá bom? Então agradeço a todos pela atenção, a diferença é essa daqui, tá? Justiça e INSS são coisas diferentes, fazem coisas diferentes e têm estruturas diferentes. Inclusive, quando o juiz nega o pedido aqui, é possível recorrer para cima, tá? O INSS também, quando nega, é possível recorrer para cima. Só que a justiça tem um adendo, pouca gente fala sobre isso. Na justiça, quando você perde um processo na justiça, em regra, tá? Em regra, isso é quase uma regra que se aplica em 95% dos casos. Em regra, quando você perde um processo na justiça, que o processo ele termina, tá? Que ele finaliza, tá? Em regra, você não pode nunca mais entrar na justiça, tá? Pedindo a mesma coisa. Por quê? Porque senão nunca ia acabar. Que você entra com ação contra seu vizinho, aí você perde o processo, aí pelo mesmo fato você entra de novo na justiça para reclamar do mesmo fato para o juiz. O juiz não vai aceitar porque ele já analisou aquilo antes, ele não vai querer nada novo para olhar aquilo ali de novo, tá bom? Então a justiça ela tem esse problema de definitividade da decisão. Já no INSS não, tá? O INSS não tem esse problema. Em muitos casos é melhor ficar por aqui mesmo pelo INSS. É até mais seguro e muitas vezes a gente consegue prever melhor o resultado dos casos, tá bom? Espero que com esse vídeo a gente tenha compreendido, tá? Melhor essas questões e no mais é isso. Um abraço.